Eu prometi que buscaria minha filha no horário certo. E cumpri. Mas ela já não estava mais lá. Desde aquela noite, a minha vida se transformou em um labirinto de vozes, bilhetes anônimos, portas trancadas e verdades que ninguém quer ouvir. Quando encontrei uma pista, a primeira de muitas, comecei a perceber que o desaparecimento da Helena não foi um acaso e que há outras, muitas outras. Nesta história real, você vai entender por que algumas crianças somem sem deixar rastro e por que o verdadeiro pesadelo não termina quando elas voltam. Ele apenas começa. Assista até o fim e tente não perder o fôlego. Naquela noite, eu me lembro exatamente da roupa que minha filha usava. Um vestido azul com detalhes prateados que ela mesma escolheu semanas antes. Helena tinha 12 anos, mas naquela noite parecia mais velha. Estava radiante, ansiosa, o rosto iluminado pela expectativa da primeira grande festa da escola. Eu a ajudei a fazer o cabelo, prendi uma pequena flor atrás da orelha, como ela pediu. Me abraçou apertado antes de sair e disse: "Promete que vai me buscar na hora certa?" Eu sorri, prometi. Nunca imaginei que seria a última vez que a veria daquele jeito. A escola estava enfeitada com luzes coloridas, balões, mesas decoradas, músicas tocando alto. Um evento que os pais podiam acompanhar por um tempo e depois deixar os filhos aos cuidados dos professores até o fim. Eu permaneci ali por cerca de 1 hora, conversando com outros pais, observando Helena de longe, dançando com as amigas. Quando decidi ir embora e deixá-la, ela me lançou um olhar rápido, daqueles que dizem: "Tá tudo bem, mãe?" E estava mesmo, até não estar mais. Voltei às 22 horas em ponto, como combinado. O pátio ainda estava cheio, mas a música já começava a baixar. Os alunos começavam a se despedir. Alguns pais chegavam. Procurei por ela no meio da confusão, mas não a vi. Caminhei até uma professora que reconheci, perguntei se tinha visto a Helena. Ela hesitou por um segundo. Disse que achava que ela tinha ido ao banheiro com uma colega minutos antes. Esperei mais 15 minutos, depois mais 10. A colega voltou. Helena não. A princípio ninguém se alarmou. Todos pensaram que ela tinha se distraído, talvez ido procurar algo, conversado com alguém em outro canto. A escola não era grande. Em menos de 10 minutos eu já estava vasculhando todos os corredores, chamando seu nome. Nenhuma resposta. A diretora veio ao meu encontro. Tentou manter a calma, mas notei o tremor em sua voz. Professores começaram a se dividir para ajudar na busca. Banheiros, salas trancadas, quadra, cozinha, jardim dos fundos. Nada. Um dos seguranças jurou ter visto uma menina de vestido azul saindo pela lateral com um grupo, mas não soube dizer se era Helena. Comecei a tremer. A polícia foi chamada meia hora depois. Nesse ponto, meu instinto já gritava que algo estava errado. Mãe sente. E eu senti. Quando me perguntaram a última vez que a vi, tive que repetir, como se eles achassem que eu estivesse exagerando. Quando me pediram uma foto recente, entreguei a do celular. Era uma selfie nossa, feita naquela mesma noite, antes de ela sair de casa. Eu com os olhos cansados, ela sorrindo de um jeito que ainda me assombra. As próximas horas foram um borrão de sirenes, lanternas, perguntas, promessas vazias. Nada de Helena, nada de pistas. Nenhuma câmera de segurança funcionando na entrada lateral. Celular dela desligado. O desespero se instalou como uma mancha impossível de apagar. Na manhã seguinte, fui para casa apenas para tomar banho e voltar à escola. Não dormi. Cada vez que fechei os olhos, a imagem dela dançando naquele pátio voltava. Me perguntava o que poderia ter acontecido entre aquele momento e o instante em que percebi que ela não estava mais lá. Liguei para todos os pais, perguntei sobre os filhos, sobre fotos tiradas, vídeos. Revi todas as imagens que me enviaram. E então, em um vídeo de uma menina filmando a decoração, vi Helena ao fundo, parada próxima ao portão lateral, como se esperasse alguém, olhando para algo fora do quadro. Tinha um semblante diferente, como se estivesse em dúvida, nervosa. Um segundo depois, sai do campo da câmera. Mostrei à polícia.
Eles congelaram a imagem, ampliaram, buscaram mais vídeos. Nenhum mostrava com quem ela estava. Nenhum captava a saída. Um buraco. Como se ela tivesse evaporado da própria realidade. Nos dias seguintes, o que era angústia se transformou em pesadelo. Os voluntários começaram a desaparecer. Os cartazes com o rosto dela foram colocados por toda parte. Recebi trotes, mensagens falsas, relatos confusos. Nenhum ajudava. Um dos meninos disse ter visto Helena perto da estrada que leva ao antigo campo de futebol abandonado. Outro jurava que ela estava no porão da escola. Mas nada se confirmou. Eu ia em cada lugar. Chegava com esperança. Saía com desespero. Depois de uma semana, a polícia começou a tratar o caso como possível fuga. Isso me destruiu. Helena não tinha por que fugir. Era alegre, não tinha histórico de conflito, não mostrava sinais de tristeza. Mas como provar isso? Como convencer alguém que sua filha sumiu por algo maior do que uma simples decisão impulsiva? Eu gritava para dentro e por fora, implorando para que não parassem de procurá-la. E então, 10 dias depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha com uma frase recortada de revista. Você não devia ter deixado ela sozinha. Nenhuma assinatura, nenhum número, nenhuma pista clara. Só a certeza de que alguém estava observando. Levei o envelope até a delegacia, tremendo, com as mãos geladas. O policial de plantão olhou a folha com desdém, como se fosse mais um trote maldoso entre tantos que eu já tinha recebido. Mas quando o inspetor responsável pelo caso chegou e analisou melhor, vi a expressão dele mudar. Pediu para que a perícia fosse acionada. Coletaram digitais, analisaram o papel, mas no fundo, todos sabiam que o mais provável era que quem enviou aquilo tivesse sido cuidadoso. Nenhuma impressão, nenhuma pista de DNA. Mas havia algo ali que me perturbava mais que o silêncio da polícia. O sentimento de que a mensagem era pessoal. Quem escreveu aquilo me conhecia. Sabia exatamente onde atingir. E pior, sabia onde eu morava. A partir daquele dia, comecei a notar coisas estranhas. O portão de casa entreaberto quando eu tinha certeza de que o trancara. A luz da varanda acesa ao voltar da delegacia. Um reflexo de alguém parado do outro lado da rua durante a madrugada, observando minha janela, sem se mover. Liguei para a polícia. Eles mandaram uma viatura para patrulhar a área, mas nunca flagraram nada. Era como se a presença que me cercava se dissolvesse sempre que os outros se aproximavam. E mesmo assim, eu sentia. Alguém estava perto. Alguém estava me observando. Comecei a perder peso. Deixei o trabalho. As pessoas pararam de me procurar, de me perguntar. Amigos antigos desapareceram aos poucos, como se o meu desespero os contaminasse. Eu me tornei um lembrete ambulante do medo que todos querem esquecer. A mãe da menina desaparecida. A que falhou. A que, talvez, tivesse culpa. 2 meses depois do sumiço, recebi uma ligação no meio da noite. A voz era rouca, abafada, como se falasse de um lugar úmido e fechado. Ela ainda está viva, disse. Mas você precisa ouvir. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a chamada caiu. Corri até a delegacia mais próxima, mostrei o registro no meu celular, implorei para rastrearem. Eles conseguiram identificar que a chamada foi feita de um telefone público, localizado atrás da antiga estação de trens da cidade, desativada há quase 20 anos. No mesmo instante fui para lá, contra a vontade dos policiais, que pediram para eu não ir sozinha, mas não esperei. Eu precisava. Estava com o coração disparado, mãos suadas, os olhos cheios de lágrimas. Quando cheguei, tudo parecia abandonado. As estruturas metálicas enferrujadas, o mato alto, o silêncio opressivo. Caminhei até a parte de trás, onde os trilhos antigos seguiam em direção ao matagal. Encontrei a cabine do telefone. Era de fato de onde a ligação partira. Mas não havia mais nada ali. Apenas um cheiro forte de mofo. E jogada no chão, uma fita de cabelo azul, igual a que Helena usava. Eu me ajoelhei, chorando, segurando aquilo como se fosse uma prova de que ela ainda existia, como se fosse parte dela. Levei a fita até a polícia. Fizeram exames. Confirmaram. Era dela.
Mas isso não ajudava a dizer onde estava, nem com quem. Nos dias seguintes, a investigação foi retomada com mais força. Revistaram a região ao redor da estação. Procuraram por qualquer pista. Encontraram marcas de pneus no barro, pegadas humanas que desapareciam a poucos metros, e nada mais. Nenhuma câmera, nenhum testemunho. Apenas aquela fita azul como rastro de algo maior que não conseguíamos alcançar. Certa noite, exausta, caí no sono no sofá com o celular no peito, abraçando o travesseiro da Helena. Acordei com o som da campainha. Eram 3 horas da madrugada. Levantei trêmula, fui até o portão, olhei pelo olho mágico. Ninguém. Mas no chão, dobrada cuidadosamente, uma peça de roupa. Era a camiseta que Helena usava em uma foto do passeio escolar do ano anterior. Estava limpa. E tinha cheiro de sabão recente. Entrei em pânico. Liguei para a polícia mais uma vez. Eles vieram, coletaram tudo, mas já me olhavam com desconfiança. Um dos oficiais sugeriu, com meias palavras, que talvez eu estivesse plantando provas, buscando atenção. Aquilo me destruiu. Senti que, aos poucos, o mundo desistia dela. E de mim. Decidi investigar sozinha. Voltei à escola. Pedi acesso aos arquivos antigos, às listas de presença, às escalas dos monitores. Vi algo estranho. Um nome que não aparecia em nenhuma outra atividade da escola. Luiz Edgar. Ele estava listado como auxiliar externo da equipe de apoio no dia da festa. Mas nenhum funcionário regular se lembrava dele. Fui atrás. O nome não constava nos registros da prefeitura, nem no cadastro da empresa terceirizada de segurança. Como alguém com um crachá oficial apareceu ali naquela noite, ajudou na organização da festa e depois sumiu, levei essa informação ao delegado, que não escondeu o incômodo. Disse que o nome já tinha aparecido antes, em outro caso, anos atrás, numa escola de outra cidade, também envolvendo o desaparecimento de uma criança. Mas naquela época, nada foi comprovado. Nada foi resolvido. Luiz Edgar era um fantasma. Fiz o que ninguém mais parecia disposto a fazer. Peguei meu carro, viajei até aquela cidade, bati de porta em porta na escola antiga. Consegui conversar com a mãe do menino desaparecido. Ela me recebeu com os olhos baixos, as mãos trêmulas. Quando mencionei o nome, ela chorou. Disse que também tinha recebido um envelope, com a mesma frase, as mesmas letras recortadas, a mesma dor. Foi então que entendi. Helena não era a primeira, e provavelmente não seria a última. Voltei para casa naquela noite com a sensação de carregar um cadáver nos ombros. Não o da minha filha. Ela ainda estava viva, eu sentia. Mas o peso da esperança dos outros, dos que também tinham perdido seus filhos e nunca mais os viram. Não conseguia mais separar o que era meu do que era deles. As histórias começaram a se confundir na minha mente. O menino da escola em Arujá? A menina da festa em Itabuna? A criança levada na frente de casa em um vilarejo no Paraná? Sempre eventos cercados de distração, de aglomeração, de celebração. Lugares onde a atenção das pessoas era desviada. E então, o silêncio. E todos com uma coincidência. Alguém com o nome Luiz Edgar, ou variações próximas, aparecia vinculado à organização ou ao apoio logístico, mas nunca constava nos registros oficiais. Um nome que sempre sumia depois do acontecido. Um homem que talvez nem existisse oficialmente, mas que deixava rastros de ausência por onde passava. Comecei a organizar tudo. Montei um mural em casa com os rostos das crianças desaparecidas, datas, locais, padrões. Minha sala virou um centro de investigação. As paredes, cheias de anotações, fios vermelhos, impressões, cópias, fotos. A cada descoberta, o desespero aumentava. Não só pelo que podia ter acontecido com minha filha, mas pelo que mais eu poderia encontrar. Pelo medo de que aquilo fosse muito maior do que qualquer um estava disposto a admitir. Na 4ª semana de busca solitária, recebi uma nova ligação. Era de madrugada de novo. Dessa vez, a voz não falou nada, apenas respirava. Uma respiração profunda, abafada, que durou quase 1 minuto. Eu chorei, implorei,
Pedi que me dissesse se ela estava viva, se precisava de ajuda, se era um pedido de resgate. Mas o silêncio foi tudo o que veio em resposta antes da linha cair. Entreguei o número aos investigadores. Descobriram que a chamada vinha de uma linha de celular descartável, usada em apenas 2 ligações, ambas para mim. Depois, o chip foi destruído. Nenhuma pista de localização, nenhuma câmera próxima de onde foi feito o contato. Apenas um movimento certeiro, cirúrgico, de alguém que sabia o que estava fazendo. A essa altura, minha sanidade estava por um fio. Já não confiava em mais ninguém. Colegas da escola que me abraçavam no início agora desviavam o olhar. Algumas mães murmuravam entre si quando me viam chegar. Diziam que eu estava obcecada, que estava exagerando, vivendo em um filme. Não sabiam que filme era esse. Não sabiam que era um pesadelo. E não era ficção. Decidi fazer algo impensável. Voltar à escola sozinha, à noite. Entrei por uma entrada lateral mal fechada. Estava tudo em silêncio. Caminhei pelos corredores que percorri tantas vezes com Helena. As luzes de emergência projetavam sombras distorcidas nas paredes. Fui até o pátio onde tudo começou. O lugar parecia assombrado. Não por fantasmas, mas pela ausência. Pelo silêncio absoluto do que um dia foi barulho e riso. E então ouvi. Um barulho leve, como um arrastar de tecido. Me escondi atrás de uma pilastra. O som vinha do prédio administrativo. Subi devagar, com o celular na mão, a câmera ligada, filmando. Ao abrir uma das portas do corredor, encontrei uma sala com caixas antigas empilhadas. E no fundo, uma pasta azul com etiquetas. Dizia: Evento, festa de encerramento. A mesma da noite do desaparecimento. Dentro, listas com nomes de funcionários temporários, entre eles, novamente, Luiz Edgar. Mas dessa vez havia um número de identidade. E um endereço. No dia seguinte, levei o documento à delegacia. O delegado franziu o senho. Disse que tentaria checar, mas que provavelmente era falso. Resolvi ir eu mesma. Era um bairro afastado, quase rural, estrada de terra batida. A casa era velha, de madeira, com janelas cobertas por tábuas. Nenhuma movimentação. Bati palmas, chamei. Nada. Fui até a lateral. Olhei por uma fresta. Vi caixas, fotos. Algo parecido com uniformes escolares. Senti o coração quase parar. Gritei por Helena. Nenhuma resposta. Mas antes que pudesse tentar entrar, ouvi passos atrás de mim. Um homem alto, magro, cabelo ralo e pele acinzentada. Vestia uma camisa social amarelada e carregava um saco de mercado. Parou ao me ver. Ficou em silêncio. Eu também. Foi ele quem quebrou o momento. Você está procurando alguém? Minha filha, Helena. Ela desapareceu na festa da escola. Ele ficou me olhando por longos segundos. Então deu um passo à frente. As pessoas somem, mas nem sempre pelos motivos que você pensa. O que você sabe? Perguntei com a voz falha. Talvez nada. Talvez tudo. Mas não sou quem você pensa. Então ele me deu as costas e entrou na casa. Tranquei o carro e fui até a porta. Bati com força. Nada. Quando voltei à janela lateral, as caixas já não estavam mais à vista. Como se soubesse exatamente onde eu estaria olhando. Voltei mais tarde com 2 policiais. A casa estava vazia. Abandonada. Não havia roupas, nem caixas, nem fotos. Apenas poeira. O homem? Nenhum sinal. Os vizinhos, os poucos que ainda moravam por ali, disseram não ter visto ninguém há anos. Aquele lugar, para eles, era morto. No caminho de volta, recebi uma mensagem de número oculto. Apenas uma palavra. Cuidado. Foi nesse momento que percebi. Não era só sobre Helena. Era sobre mim também. Alguém estava brincando com a dor, com o tempo, com a sanidade e talvez com muitas outras vidas além da nossa. Comecei a sonhar com Helena todas as noites. Mas não eram sonhos doces. Eram labirintos. Ela me chamava, mas sua voz vinha sempre de algum lugar impossível. Um porão sem saída. Uma floresta sem fim. Uma sala sem portas. Eu corria, gritava. E quando finalmente me aproximava,
Acordava com o coração em chamas e os olhos secos de tanto chorar. Dormir se tornou uma forma de tortura. Acordar, um alívio momentâneo seguido pelo terror da realidade. Minha filha seguia desaparecida. E agora eu sentia que os dias estavam começando a se repetir, como se algo estivesse me prendendo no mesmo ciclo de sofrimento. E ninguém, absolutamente ninguém, parecia interessado em romper esse ciclo comigo. Em uma das visitas à delegacia, notei uma estagiária nova. Seu nome era Paula. Ela tinha olhos atentos. Parecia mais empática do que todos os outros funcionários juntos. Ao me ver esperando no banco frio da recepção, se aproximou discretamente, segurando uma pasta. Dona Clara, eu estive revisando alguns relatórios antigos e achei algo estranho. Ela me conduziu a uma sala vazia e trancou a porta com cuidado. Abriu a pasta. Lá dentro havia cópias de boletins de ocorrência de outros estados. Eram casos parecidos. Crianças desaparecendo em eventos escolares, sempre entre os 11 e 13 anos. Sempre em festas. Sempre com algum nome estranho entre os funcionários temporários. Paula marcou com uma caneta vermelha 3 ocorrências em especial, todas datadas de anos anteriores ao sumiço de Helena. E em uma delas, de 2011, havia o nome Luiz Edgar, escrito com Z, como coordenador de atividades recreativas. Eu liguei para a escola do caso de 2011, disse Paula, a voz baixa. O diretor de lá se demitiu logo depois do desaparecimento e nunca mais foi localizado. É como se ele tivesse sumido também. Você está dizendo que ele fazia parte disso? Eu não sei, mas tudo isso parece muito organizado. E velho, como se existisse há anos, talvez décadas. Um arrepio me subiu pela espinha. Agradeci a Paula e prometi não contar a ninguém sobre a conversa. A partir dali, ela se tornou minha aliada. Trocávamos mensagens por um número secundário, compartilhávamos informações, pistas, qualquer novo detalhe. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas já não importava. Minha vida só teria sentido se eu encontrasse Helena, ou ao menos soubesse o que fizeram com ela. Foi Paula quem conseguiu uma pista importante. Um número de CNPJ vinculado a uma empresa de eventos que prestava serviços a escolas públicas e particulares. O nome era Nova Alegria Produções. Um nome ridiculamente comum, quase genérico, mas que apareceu em 4 dos casos analisados. Segundo os registros, a sede era em um galpão na periferia da cidade. Mas quando chegamos lá, em uma madrugada abafada, com os faróis do carro iluminando o portão enferrujado, tudo o que encontramos foi uma estrutura vazia, cheirando a ferrugem e abandono. Mas havia uma coisa. No chão, embaixo de um monte de entulho, uma pulseira infantil azul e rosa com o nome Lena, escrito com letras coloridas. Era assim que eu a chamava. Sempre. Minha Lena. Não chorei, nem gritei. Apenas guardei aquilo no bolso, como se fosse uma evidência sagrada. Quando Paula viu, o olhar dela tremeu. Ela segurou meu braço. Isso não pode ser coincidência. Não é. Voltamos para casa em silêncio. No dia seguinte, ao rever as câmeras de vigilância da área, mesmo com baixa resolução, vimos algo perturbador. Uma figura encapuzada entrando no galpão 2 horas antes de chegarmos. E saindo 30 minutos depois. Como se já soubesse que iríamos. Como se tivesse ido deixar a pulseira de propósito. Era um jogo. E estávamos seguindo as regras dele sem perceber. Na semana seguinte, Paula sumiu. Não atendia o telefone. Não respondia às mensagens. Liguei para a delegacia e me disseram que ela havia pedido afastamento por motivos pessoais. Mas ela jamais faria isso sem me avisar. No mesmo dia, encontrei um envelope preso no para-brisa do meu carro. Dentro, uma folha sulfite com apenas 3 palavras em letras recortadas. Ela sabia demais. Fiquei em choque. Paula era minha única ponte com alguém que ainda se importava. Alguém que acreditava em mim. Agora ela também havia desaparecido. Talvez por estar perto demais da verdade. As noites seguintes foram uma mistura de paranoia e desespero. Passei a trancar todas as portas, cobrir as janelas, andar com spray de pimenta dentro de casa. Mas nem mesmo os muros mais altos impedem o medo de entrar. Comecei a ouvir sons dentro da casa.
Pequenos estalos, passos leves. Um rangido que vinha do quarto da Helena, mesmo trancado. Em uma noite, encontrei a porta aberta. Dentro, um bilhete escrito à mão, com caneta azul. Ela me chama de mãe. Eu fiquei paralisada diante do bilhete. Ela me chama de mãe. Era como se alguém tivesse rasgado meu peito e colocado fogo por dentro. Aquilo era mais do que provocação. Era perverso. Era pessoal. Senti minhas pernas falharem. Me ajoelhei ao lado da cama da Helena e fiquei ali, abraçando o travesseiro dela, respirando fundo, tentando conter o choro que já não fazia barulho. Só escorria, silencioso, pesado, encharcando tudo. Liguei para a polícia mais uma vez, mas nem terminei a frase. O atendente, impaciente, pediu que eu não voltasse a fazer denúncias sem provas concretas. Não podemos investigar sentimentos, ele disse, e desligou. Eu estava sozinha, totalmente sozinha. Na manhã seguinte, fui à delegacia. Não para pedir ajuda, mas para entregar tudo. Imprimi as conversas com Paula, as fotos das evidências, os prints das câmeras, os documentos da empresa de eventos, os nomes, os padrões, tudo. Coloquei numa pasta grande com a palavra ciclo escrita na capa em vermelho. Entreguei na mão do promotor regional. Ele olhou com desconfiança, mas prometeu que mandaria analisar. Eu sabia que era mentira. Sabia que aquilo ia acabar numa gaveta. Mas eu precisava tentar. Só que já não confiava mais em protocolos, nem em investigações. Eu só confiava no instinto. E o meu dizia que estava perto. Muito perto. Mas também que eu precisava tomar cuidado. Alguém estava me cercando, encurralando. E se Paula estava desaparecida, eu poderia ser a próxima. Voltei para casa e decidi fazer algo que tinha evitado até então. Entrar no notebook antigo da Helena. Eu tinha evitado porque achava que, se ela tivesse deixado pistas ali, a polícia já teria encontrado. Mas agora eu sabia que ninguém tinha feito o que devia ser feito. Vasculhei todas as pastas. A maioria eram fotos com as amigas, vídeos bobos, arquivos de escola. Mas havia uma pasta com o nome Não Abrir, em caixa alta. Criei coragem e cliquei. Dentro, 3 vídeos. Um deles gravado na noite da festa. Era um vlog bobo, ela falando para a câmera, mostrando a decoração, as amigas. Mas em um momento, ela aponta discretamente para o fundo do salão e diz: aquele ali é o cara estranho. O Ed, como a prof chamou. Ele olha esquisito. Parei o vídeo. Voltei. Pausei. Congelei o frame. Ampliei. Era ele. O mesmo homem que eu tinha visto meses depois naquela casa abandonada. O mesmo rosto pálido, magro, olhar fixo, observando crianças como se contasse os passos de cada uma. Os outros 2 vídeos eram mais recentes, feitos dias antes da festa. Helena parecia preocupada. Em um deles dizia: mãe, se eu sumir, é porque ele veio atrás. Tô com medo de contar, mas tem alguém estranho que fica me esperando na saída. A diretora disse que era da equipe da escola, mas ele nunca fala com ninguém. Só me olha. Meu coração parou. Como aquilo nunca chegou até mim? Por que ela não me mostrou esses vídeos? Ela devia ter gravado escondido, talvez planejando me mostrar depois. Mas o depois nunca chegou. E agora eu via que ela sabia, que ela sentia o perigo, que estava com medo. E mesmo assim, foi para a festa. Mostrei os vídeos ao promotor, mas ele disse que aquilo não era o suficiente para prender ninguém, que podia ser montagem, que sem um rosto claramente identificado, não havia base. Vontade de gritar, de quebrar tudo. Mas não gritei. Voltei para casa e preparei uma armadilha. Publiquei nas redes sociais um post dizendo que havia conseguido um avanço nas investigações, que tinha provas concretas, que iria entregar ao Ministério Público com cobertura da imprensa. Não era verdade. Mas eu precisava de uma reação, de alguma movimentação. E ela veio. No mesmo dia recebi uma mensagem, sem remetente, apenas um vídeo. Era a Helena, sentada em uma cadeira, os cabelos mais compridos, suja, com olheiras profundas, mas viva. Seus olhos estavam arregalados, vidrados. Ela não falava nada, não chorava,
Apenas olhava fixamente para a câmera, como se dissesse tudo com aquele silêncio. Atrás dela, um fundo escuro, sem detalhes. Mas em um canto do vídeo, por um breve momento, piscava uma luz azul, um reflexo. E por um segundo, o som de um trem ao longe. Era tudo o que eu precisava. Corri até a antiga estação, a mesma onde tinham ligado para mim meses antes. Comecei a circular pelos arredores com calma. Observei cada construção, cada galpão abandonado. E foi então que vi uma antiga oficina de trens, lacrada por placas de perigo e interdito. Mas por uma fresta, percebia-se que lá dentro ainda havia movimento. Lixo recente, um copo descartável no chão, pegadas, sinais de que alguém usava o local. Fui até a entrada lateral e espiei. No fundo do galpão, uma porta metálica, trancada, mas com fios elétricos ligados por fora, como se alimentassem algo. Uma luz azul piscava levemente através da rachadura da porta. Voltei para o carro e liguei para um conhecido, Fábio, que trabalhava com segurança privada. Contei tudo, mostrei os vídeos. Ele não hesitou. Me disse para esperar. Em menos de 1 hora, ele chegou com 2 colegas, todos discretos, armados. Disse que iriam comigo. Entramos com cuidado. O galpão cheirava a óleo queimado, mofo e ferro velho. O som dos nossos passos ecoava entre as paredes abandonadas. Chegamos à porta metálica. Fábio fez sinal para silêncio. Um dos homens abriu a tranca com um alicate industrial. A porta rangeu devagar. O que vimos dentro foi um corredor estreito, úmido, iluminado por lâmpadas fluorescentes intermitentes. O chão era de cimento cru, manchado em diversos pontos por marcas escuras que se confundiam com sujeira ou ferrugem. O ar era pesado, com cheiro de umidade estagnada e algo mais. Um odor doce e podre ao mesmo tempo, que agarrava as narinas e fazia o estômago revirar. Fábio entrou primeiro, arma em punho. Os outros 2 o seguiram, com os olhos varrendo cada canto como predadores silenciosos. Eu fui por último, tremendo, mas determinada. Cada passo me aproximava da possibilidade de encontrar minha filha, ou de perder tudo de uma vez. O corredor levava a uma sala de controle improvisada. Computadores antigos, telas de segurança, papéis espalhados, mapas de escolas, listas de alunos, registros de festas. Aquilo não era só sobre Helena. Era uma operação inteira, documentada em pedaços soltos, como se alguém quisesse que fosse encontrado, mas não completamente entendido. Fábio pegou um pendrive e começou a copiar os dados. Enquanto isso, um dos homens descobriu uma porta disfarçada atrás de uma estante metálica, feita com placas falsas, pintadas para parecerem parte da estrutura. Mas o que tinha atrás era um elevador. Sim, um elevador funcional, velho, daqueles industriais, com botões desgastados e marcas de ferrugem por toda a lateral. Descemos sem pensar. O som das correntes e o ranger metálico eram quase insuportáveis. Eu prendia o ar, o coração disparado. Quando a porta se abriu no subterrâneo, tudo ficou ainda mais frio. Estávamos em um antigo setor de manutenção ferroviária, adaptado com divisórias de madeira, cortinas grossas e pequenas celas improvisadas. No fim do corredor, uma porta de aço estava entreaberta. Atrás dela, havia um espaço iluminado por lâmpadas azuladas. E no centro, ela, Helena, sentada em um colchão fino, os joelhos junto ao peito, os braços envolvendo as pernas, suja, magra, pálida, mas viva. Gritei seu nome. Ela não reagiu de imediato. Seus olhos estavam vidrados, como se não me reconhecesse. Mas então, ao me ouvir novamente, algo brilhou. Um tremor percorreu seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. E ela sussurrou, fraco, quase inaudível. Mãe! Corri até ela. Me ajoelhei, a abracei com tanta força que parecia querer fundir meu corpo ao dela. Helena chorava, mas ainda parecia presa a alguma coisa invisível. Um tipo de silêncio imposto por meses de medo. Os homens de Fábio varreram a sala e encontraram um canto com medicamentos, seringas, frascos rotulados com nomes técnicos. Ela fora sedada, controlada,
mantida em estado de entorpecimento contínuo. Enquanto um deles chamava reforço pela frequência policial, Fábio me puxou para o lado e mostrou algo. Isso aqui não é novo, Clara. Esses equipamentos são velhos. Esse lugar está em funcionamento há tempo demais. Tem muito mais gente envolvida. Isso aqui é parte de algo muito maior. E então, o som. O elevador se movimentando. Alguém descia. Os homens sacaram as armas. Me puxaram para trás, cobrindo Helena com seus corpos. A tensão era absoluta. O elevador chegou. O silêncio. O metal abrindo lentamente. Mas não havia ninguém. A não ser um espelho. Sim, um grande espelho, posicionado estrategicamente, refletindo o interior do elevador mais vazio. Um truque. Um aviso. E no chão, deixado como uma oferenda, um envelope. Dentro dele, uma foto impressa em preto e branco, de qualidade alta. Helena, dormindo, meses atrás, em uma cama diferente com lençóis limpos, ao lado de outras 2 crianças que eu não conhecia. E atrás delas, parcialmente na sombra, a silhueta de um homem, Luiz Edgar, inconfundível, e um bilhete. Ela voltou porque você foi obediente, mas nem todos têm uma mãe tão dedicada. Saímos dali com o coração na garganta. Quando os reforços chegaram, o local já estava em processo de desmonte. Os cabos cortados, os arquivos deletados, o esconderijo inteiro, sumindo diante dos olhos das autoridades. Helena foi levada ao hospital. Os médicos disseram que ela sofrera traumas físicos mínimos, mas o abalo emocional era profundo. Ela não falava muito. Dizia apenas que ficava em quartos com vozes e que o homem das perguntas vinha toda noite, mas não a tocava. Apenas observava, anotava e falava com outros que ela não via. As autoridades tentaram fazer parecer que aquilo era um caso isolado. Uma rede de sequestro com fins não esclarecidos. Mas eu sabia. Helena não era a única. E mesmo com ela de volta, algo permanecia aberto. Um buraco. Uma porta. 2 semanas depois, enquanto organizava os papéis da investigação na sala, encontrei uma nova carta presa por fita adesiva no lado interno da minha janela. Uma folha amassada. Letras recortadas. Você salvou uma. E as outras? Eu li aquela frase incontáveis vezes naquela noite. Você salvou uma. E as outras? A folha tremia entre os meus dedos. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes da casa. Aquilo era mais que uma provocação. Era uma acusação. E era verdade. Eu salvei a minha filha. Mas... e todas as outras? As que vi nos boletins antigos, nas pastas escondidas, nas fotos em preto e branco. Os que talvez nunca mais voltassem. As mães que, como eu, ainda esperavam uma resposta, um sinal, um milagre. Eu não podia simplesmente fechar os olhos agora. Não depois de tudo. Não depois de ver o rosto do predador. Não depois de entender o tamanho da rede. Helena dormia no quarto ao lado, sob medicação, em um sono profundo e quebradiço. Às vezes, ela sussurrava nomes que eu não reconhecia, como se chamasse por outras crianças, como se ainda estivesse em outro lugar. Um dos médicos disse que sua mente havia se fragmentado para suportar a dor, que partes dela ainda estavam presas naquele lugar. Na manhã seguinte, fui à delegacia. Entreguei a carta. O delegado me recebeu com expressão cansada. Disse que havia uma força-tarefa montada para investigar a possibilidade de uma rede maior, mas que não podiam compartilhar detalhes. Vi em seus olhos. Era mentira. O caso estava sendo encerrado como resolvido. Helena havia voltado, viva. Para eles, isso bastava. Mas não para mim. Comecei a reunir tudo o que tinha coletado ao longo dos meses. Vídeos, documentos, gravações, fotos, bilhetes. Decidi criar um dossiê público, anônimo. Publiquei em fóruns da Deep Web, grupos fechados, redes de mães que perderam filhos. Em pouco tempo, começaram a surgir respostas. Casos similares, mensagens desesperadas, pessoas com histórias sobre figuras que lembravam Luiz Edgar, com nomes diferentes,
rostos parecidos, aparições em cidades distintas, sempre próximas a eventos escolares, recreações, excursões, sempre em ambientes vulneráveis. Entre essas respostas, uma me chamou a atenção. Era uma mãe de Goiânia. Seu filho desapareceu em 2019, também em uma festa de escola. Nunca houve pista. Mas ela guardava um bilhete. Era idêntico ao que recebi. Mesmas letras recortadas. Mesma fita adesiva. Mesmo tom. Ele era especial. Agora é nosso. Isso foi 2 anos antes de Helena. 2 anos antes da minha vida virar fumaça. Entrei em contato com ela. Seu nome era Irene. Nos falamos por videochamada. Ela tinha os olhos fundos como os meus, mas falava com firmeza. Me contou que também recebeu mensagens anônimas. Uma, inclusive, dizia que se ela procurasse mais, outras crianças iriam pagar. Por medo, ela parou. E viveu esse medo até hoje, calada, chorando escondida. Eu desisti, Clara. Não sei como você aguentou. Não sei de onde você tirou força. Eu também não sei, respondi. Mas agora eu sei que tem mais gente, que não é delírio. Foi ela quem me deu uma nova pista. Disse que o nome Edgar aparecia discretamente vinculado a uma ONG internacional de auxílio educacional, com sede em São Paulo. A ONG se chamava Lumen Vitae. Nome bonito, nome que parecia seguro. Mas havia denúncias em fóruns obscuros, comentários apagados, ex-funcionários que desapareceram. Irene me mandou um arquivo criptografado com registros internos, listas de doações, nomes de crianças atendidas e referências cruzadas com datas e locais de desaparecimentos. Fábio me ajudou a investigar. Usando contatos dele, conseguimos identificar o endereço de uma das sedes operacionais da ONG, um casarão antigo nos arredores de uma zona rural próxima à cidade de Sorocaba. Diziam que ali funcionava um retiro educacional. Mas o lugar não tinha site, não tinha telefone, nenhuma imagem pública. Apenas menções indiretas em relatórios, como se fosse um lugar que existia, para não ser encontrado. Não avisei ninguém, nem polícia, nem jornalistas. Só Fábio. Fomos juntos, em um final de tarde cinzento, sem dizer nada a Helena. Peguei a pulseira dela e coloquei no bolso, como um amuleto. O portão do casarão estava entreaberto, as janelas cobertas com tábuas. Nenhum sinal de vida. Mas ao nos aproximarmos, ouvimos vozes. Várias. Fracas. Como cantos ou murmúrios. Seguiam um padrão, uma cadência repetitiva, como se alguém lesse algo para um grupo. Entramos pela lateral. Uma das janelas tinha a madeira solta. Fábio abriu devagar. Lá dentro, um salão escuro, iluminado por poucas velas e uma única lâmpada azulada no centro. Sentadas em fileiras, cerca de 8 crianças. Todas quietas. Todas com os olhos voltados para a frente. E na frente delas, ele, Luiz Edgar. Vestia uma espécie de bata clara, cabelos molhados, pele acinzentada, e lia um texto em voz baixa, como se estivesse doutrinando. As crianças não falavam, não se mexiam, não piscavam. Fábio sacou a arma, entrou em silêncio e se posicionou no canto. Eu segui atrás. Quando Edgar percebeu nossa presença, não demonstrou medo. Apenas levantou as mãos, calmamente. Clara, ele disse, você veio mesmo. Onde estão os pais dessas crianças? Essas não têm mais pais. E as que tinham, esqueceram. Por que faz isso? Ele sorriu. Um sorriso vazio, como quem já desistiu de ser humano. Porque ninguém presta atenção. Até que some. E quando some, já é tarde demais. Fábio o dominou em segundos. Algemou com suas próprias algemas. Ligou para a polícia. Pediu reforços. As crianças foram retiradas. Algumas falavam frases sem sentido. Outras pareciam catatônicas. Uma menina, ao me ver, segurou minha mão e sussurrou. Eu lembro da Helena. Ela falava da senhora. Disse que a senhora viria. E ela veio. Desabei ali mesmo, em silêncio, abraçando aquela menina como se fosse minha. Na delegacia, Luiz Edgar não disse nada. Nenhuma palavra. Nem mesmo o nome. Sequer respondeu às perguntas. Mas quando fui embora,
Ele olhou para mim e murmurou, só para que eu ouvisse. Isso não termina aqui. Nunca termina. E naquele instante, entendi. O pesadelo pode até recuar, mas ele nunca acaba. Não completamente. Dias se passaram desde a prisão de Luiz Edgar. Ele não foi formalmente acusado. Não houve provas suficientes, disseram. As crianças resgatadas foram colocadas sob custódia do Estado, muitas sem documentação. Algumas sequer sabiam seus nomes. Outras repetiam frases como "eu não existo" ou "não posso voltar". Quando a mídia tentou cobrir o caso, surgiram comunicados oficiais negando qualquer envolvimento da ONG, tratando tudo como invasão indevida a uma propriedade privada e alegando que as crianças estavam em processo de adoção legal ou em acolhimento especial supervisionado. Uma cortina, grossa, pesada, imposta por mãos invisíveis. Helena continuava em casa, frágil. Dormia com a luz acesa. Não conseguia tomar banho sozinha. Às vezes acordava gritando, dizendo que estava de volta no lugar azul. Eu a abraçava com toda a força, repetindo que tudo tinha acabado. Mas eu sabia que não era verdade. Aquilo tinha apenas mudado de forma. Fábio desapareceu. 2 dias após a operação no casarão, seu telefone caiu no silêncio. Liguei para todos os contatos. A empresa onde trabalhava disse que ele havia pedido demissão e viajado para o interior. Mas o carro dele estava parado na rua onde sempre estacionava, trancado, com os pertences pessoais intactos. Entrei em pânico. A história estava tentando apagar todos os que se aproximavam demais. Tentei divulgar os arquivos do dossiê na imprensa tradicional. Nenhum repórter quis publicar. Um deles, com voz baixa, me disse: "Se eu fizer isso, minha filha desaparece amanhã." Percebi com um terror seco e frio que o medo era a verdadeira muralha que sustentava tudo aquilo. Comecei a receber novas mensagens, agora mais diretas. Bilhetes entregues por crianças na rua. Caixas deixadas na minha varanda. Fotos antigas de Helena pequena, que nunca publiquei em lugar algum. Imagens da festa. Imagens de mim, dormindo, dirigindo, indo ao mercado. Eles me cercavam, de novo. Em uma noite de outubro, voltei do hospital com a Helena. Ela havia começado sessões com um psiquiatra infantil. E encontrei a porta dos fundos entreaberta. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum item faltando. Mas no quarto dela, sobre a escrivaninha, havia um caderno escolar antigo, daqueles que usava na primeira série. Na capa, escrito em letra infantil: "Meu diário secreto." Nunca o tinha visto antes, nem ela. Folheei devagar. As primeiras páginas eram comuns, desenhos, palavras simples. Mas nas últimas páginas, havia algo que me gelou por dentro. Frases aparentemente aleatórias, escritas com uma letra que não parecia dela, apesar de parecida. Frases como: "O tempo aqui não passa", "O homem de voz metálica conta as luzes", "Ele me disse que sou um rascunho." E uma que eu nunca esquecerei: "Se um dia eu sair, talvez não seja eu." Mostrei a ela. Helena olhou para as páginas como se olhasse para o abismo. Ficou em silêncio por um tempo longo demais. E então disse: "Eu lembro de escrever, mas não lembro de querer." Pedi que explicasse. Ela tentou, mas só chorava. E então soltou algo que me fez tremer. Eles me faziam repetir coisas. Palavras que pareciam não ter sentido. Como se quisessem me fazer esquecer. O psiquiatra tentou minimizar. Falou de sugestionamento, trauma, dissociação. Mas eu já tinha visto demais. Sentido demais. Eu sabia que aquilo era real. Uma madrugada, recebi outra mensagem. Sem som, sem texto. Apenas um vídeo. Era uma sala branca, vazia. E no centro, uma criança de costas. Sentada. Quando ela se vira, vejo que não é Helena, mas poderia ser. Os traços são parecidos. O olhar, idêntico. Mas o que mais me assusta é que ela segura um caderno idêntico ao que recebi. E atrás dela, uma sombra se move. Pausa. Close. A sombra para. E então, a tela escurece. Segundos depois, a mensagem desaparece sozinha do meu telefone. Arquivo corrompido. Nenhum backup possível. As ameaças voltaram a se intensificar. Em uma noite, ouvi passos no telhado.
Chamei a polícia. Nada foi encontrado. Mas no parapeito da janela, uma pequena fita azul, a mesma que Helena usava na cabeça, na noite da festa. E então percebi o pior de tudo. Essa história nunca foi só sobre ela. Era sobre controle, sobre memória, sobre o que nos resta quando a verdade não pode mais ser alcançada por meios comuns. Eu pensava ter enfrentado algo monstruoso e derrotado. Mas a verdade é que eu só arranhei a superfície. Na última carta que recebi, um envelope preto deixado dentro do meu armário, uma única frase: "Você viu o que não devia, mas verá ainda mais." Desde então, deixei de sair de casa à noite. Troquei todas as fechaduras, vendo câmeras de segurança 24 horas. E mesmo assim, sei que estou sendo observada. Às vezes, durante a madrugada, Helena sussurra dormindo. Ela me chama, e então se cala. E eu fico ali, olhando para o teto escuro, esperando o próximo movimento daquilo que nunca deixou de me rodear. Minha filha voltou, mas eu nunca mais voltei. Se você também sentiu a dor dessa história, compartilhe. Alguém pode estar vivendo o mesmo silêncio. Inscreva-se para mais histórias que precisam ser ouvidas. Deixe seu comentário. Você acredita que ela realmente voltou inteira?